Olá, bom dia, tudo bem com você? Aqui é a Pro Liliane e hoje eu vim para contar uma história especial, uma história sobre a Páscoa. Está chegando a Páscoa, domingo é dia de Páscoa e eu quero contar para você o verdadeiro significado da Páscoa. Há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, a Pro Liliane estudou uma língua chamada hebraico. É a língua que o pessoal no Antigo Testamento da Bíblia falava. Então, nós conhecemos como o hebraico bíblico. Então, eu vou começar antes da história de contar uma novidade. Aqui no meu quadro está escrito Páscoa. Páscoa é uma palavra hebraica. A primeira vez usada foi lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito, porque o povo estava sofrendo, sendo escravizado lá no Egito. E aí Moisés foi interceder ao faraó para que deixasse o povo de Deus ir embora do Egito. O faraó não deixava, endurecia o coração, e então vieram as pragas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. O que é isso, Pro? É a morte dos filhos mais velhos. Então Deus deu uma orientação para o povo dele. Todos vocês devem pegar um cordeiro, povo de Deus, pegue um cordeiro. O que é um cordeiro? Um carneirinho. Um cordeiro, um carneirinho macho. Vocês vão consagrar ele para mim e vão pegar, assar a carne dele e o sangue desse cordeirinho. Vocês vão passar nos umbrais da porta. O que é umbral da porta? É essas partes fora da porta. Aqui é a porta e aqui é o umbral, nas laterais e lá em cima da porta. Então Deus mandou o povo passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque quando viesse o anjo da morte, ele não iria pegar nenhum filho mais velho do povo que servia a Deus. Por isso, eles chamam Páscoa, porque um dia antes disso acontecer, quer dizer, na noite que isso aconteceu, o pessoal se reuniu, Moisés se reuniu com o povo e eles comemoraram a primeira Páscoa, ou seja, se alimentaram daquele cordeiro, se alimentaram de ervas amargas que representava a dor, o sofrimento que o povo estava passando no Egito. E então Páscoa significa passar por cima. É o sangue que foi passado por cima dos umbrais das portas, ou seja, passagem. Do hebraico chama Pessá. Hebraico a gente lê de trás para frente. Então aqui está escrito Pessá. Pessá em hebraico, isso aqui é uma palavra hebraica, que significa passar por cima. O anjo viria o sangue nas portas de quem obedecia, de quem servia a Deus, e ele ia passar por cima. Ele não iria levar o primogênito daquela casa que tivesse o sangue do cordeiro. Só para a gente começar. Mas hoje a nossa história, lembrando disso, fala de 7 coisas novas. Olhem só, nossa história fala de 7 coisas novas. E é uma história, uma lição sobre Páscoa. Vamos lá, então? Por que 7 coisas novas, Pro? Porque talvez você não sabia que Páscoa significava tudo isso que a Pro está te contando. Porque muita gente só lembra de coelhinho, de chocolate, não é verdade? E nós precisamos conhecer também o verdadeiro significado da Páscoa. Muito mais é gostoso comer chocolate, a Pro também come. É legal pensar no coelhinho. Só que muito mais do que isso, a Páscoa tem a ver com o cordeiro. E esse cordeiro, lá no Antigo Testamento, era uma ovelha, né? E no Novo Testamento, esse cordeiro foi substituído por Jesus. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele veio aqui para a terra, Deus mandou, para que ele viesse salvar a mim e a você dos nossos pecados, das coisas erradas que a gente faz, das desobediências, das teimosias, todas as coisas erradas que nós fazemos e deixa a gente longe de Deus. Então Jesus vem para deixar a gente perto, próximo de Deus. Só que quando Jesus veio, as pessoas não acreditaram, muitos não receberam Jesus. E aí aconteceu a primeira coisa nova. Jesus, ele foi morto porque o povo preferiu Barrabás. E Jesus foi colocado num novo túmulo, um túmulo novinho. Foi só dele, nem outra pessoa tinha sido colocada lá. Quem providenciou esse túmulo foi
José de Arimateia. Então vejam só. Esse túmulo novinho, onde foi colocado Jesus, é a primeira coisa nova que eu quero contar para vocês. Nesse túmulo novinho, nunca tinha sido usado. Nós vimos que foi numa sexta-feira, por isso hoje chamada Sexta-feira da Paixão, quando Jesus foi morto, crucificado lá na cruz por mim e por você, pelas coisas erradas que nós fazemos. E ele foi colocado nesse novo túmulo. Então aconteceu mais uma coisa. Aconteceu a segunda coisa nova. Vamos ver? Um novo dia e uma nova semana. Todos os discípulos que andavam com Jesus ficaram sem esperança, tristes, achando que tudo tinha acabado, porque Jesus agora tinha morrido. Mas não. Passou a sexta, passou o sábado, no domingo aconteceu um novo dia, uma nova semana. Por isso nós falamos hoje que a nossa semana não começa na segunda, começa no domingo. É uma nova semana por causa dessa história, porque começou em Jesus uma nova semana. O nosso calendário tem antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2021 depois de Cristo, por causa desse novo dia que começou lá muitos anos atrás. A terceira coisa nova que aconteceu foi que Jesus, ele não ficou morto, ele não ficou dentro daquele túmulo. Quando elas chegaram lá naquele túmulo, quando as mulheres chegaram, não havia mais ninguém naquele túmulo. Jesus tinha ressuscitado, ele tinha saído daquele túmulo. E isso é uma nova verdade. Por quê? Porque Jesus falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E por que que isso aconteceu, Pro? Isso aconteceu para que eu e você tivéssemos uma nova vida. Jesus não quer que você fique teimoso, desobediente, fazendo coisas erradas. Jesus não quer que as pessoas briguem, que as pessoas se matem, que as pessoas discutam, que as pessoas sejam corruptas, que as pessoas sejam mentirosas. Não é isso que Deus tem pra gente. Deus tem uma nova vida. E ele morreu porque todo aquele que entender isso e resolver deixar Jesus morar na sua vida, vai ter uma nova vida com Jesus. Porque Jesus veio trazer essa verdade para nós. Então, isso nos traz uma nova esperança. Que esperança é essa? Que um dia eu e você, porque todo dia, toda vez, alguma vez a gente vai morrer. Eu, você, outras pessoas, nós não vamos ficar para sempre aqui. Uns mais novos, outros mais velhos. Mas quando isso acontecer, não vai acabar. Nós temos uma nova esperança, que nós podemos morar com Jesus lá nos céus, como ele mora lá. Eu e você podemos morar lá. Para isso, nós precisamos aceitar essa nova vida que Jesus tem para me dar e para dar para você. Uma coisa nova foi o domingo, que ele se tornou, como a Pro disse lá atrás, um novo dia de adoração. Antes, eles comemoravam no sábado, e agora o domingo se torna, então, um novo dia de adoração. O domingo que Jesus ressuscitou. E o domingo é onde a gente separa para ir na igreja, para buscar Deus, para falar desse Jesus de amor, desse Jesus que deu a vida dele por nós. Porque lá no Novo Testamento, Jesus morre para nos dar uma nova vida. Então é a passagem, de novo, ó, Páscoa, passagem de uma vida errada para uma vida diante de Deus, uma vida que busca o Senhor, uma vida que ora, uma vida que lê a Bíblia, uma vida que vai à igreja, que busca da presença do Senhor Jesus. Então houve um novo dia de adoração. Algumas pessoas também vão ao sábado adorar ao Senhor. O importante é você ter um dia reservado para você buscar ao Senhor com a sua família. Diante disso, nós aprendemos uma nova coisa. O que é? Que nós podemos ser uma nova criatura. Eu e você pode ser uma nova criatura. Ter um coração novo. Ter uma vida que não vai ser santa, mas vai ser buscando a santidade. Como assim? Tentar parar de mentir, tentar parar de fazer as coisas erradas, ter mais alegria, ter mais amor, ter mais paz, ter mais bondade, ter mais fidelidade, tudo aquilo que está lá em Gálatas falando sobre os frutos do Espírito, que é uma outra história que depois a Pro conta para vocês. Mas para isso a Pro vai mostrar uma experiência de como que eu faço para ser nova criatura, Pro, como que é isso? Vem aqui que eu vou mostrar para você como que isso funciona. É assim, esse daqui sou eu e é você. Faz de conta que a minha vida é a sua vida, tá vendo? É um copo vazio, ó, não tem nada aqui dentro. Dentro desse copo não tem nada. E eu e você, quando nascemos, nós viemos ao mundo assim, né? Sem nada aqui dentro.
Mas aí você vai para a escola, e a escola você aprende, ó, esse copo aqui, vou mostrar para vocês. Aqui é como se fosse a escola, a família, olha lá, a escola, a família, a igreja. Então você vai para a escola, você aprende as letras, os números, você aprende sobre se comportar bem, você aprende sobre limites, sobre obediência, um monte de coisa. Aí você tem da família que te ensina que não pode mentir, que não pode roubar, que não pode bater. E tudo isso vão ensinando pra gente. Ó, já não sou mais um copo vazio, já tem um monte de coisa que eu aprendi. Você vai pra igreja e a igreja vai te ensinar sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, vai te ensinar a importância do amor, vai ensinar sobre Jesus, né? E aí, ó, você já não é mais aquele copo vazio. Você aprendeu um monte de coisas boas na escola, na família, na igreja, né? Com seus avós, com seus pais. Você aprendeu um monte de coisa boa, você já não é mais aquele copo vazio. Só que tem um probleminha. Na nossa vida também, nós acabamos aprendendo coisas ruins e erradas. Então, olha só, as coisas erradas, esse frasquinho aqui, simbolizam as coisas erradas. Aí, o pecado que está no mundo, que está na natureza nossa, entra na nossa vida. A mentira, a desobediência, olha lá, já não tô mais tão branquinho. A teimosia, eita, já não estamos mais assim tão puro, tão transparente, tão limpinho. Aí você começa a brigar, algumas pessoas matam, roubam. Olha só o que aconteceu com a minha água. Ela já não está mais tão branquinha. Ela já não está mais tão pura. Ela já não é mais aquela água transparente que era no começo, olha. Já está amarelada, suja. A nossa vida fica assim, desse jeito. Já não é mais tudo aquilo que nós aprendemos na família, na escola. E aí a gente cada dia aprende com outras pessoas, muitas vezes até com pessoas que a gente ama, que estão perto da gente, a fazer coisas muito erradas. Mentira, desobediência, teimosia. Alguns roubam, alguns matam. Muitas pessoas são corruptas. O que é corrupção? Ficar com o que não é dela. Muitas pessoas, muitas vezes o coleguinha fica com um lápis que não é dele. E muitas vezes as pessoas por aí, políticos e outros, furam fila, pegam dinheiro das outras pessoas e a vida, ó, já não é mais aquela transparência toda. Mas Jesus veio para mudar essa história. Então Jesus vem e ele quer fazer de nós aquela nova criatura. E Jesus aparece. Quando Jesus aparece, ele entra na nossa vida para transformar, para tirar tudo isso que escureceu a nossa vida, que amarelou a nossa vida, que sujou a nossa vida. Jesus vem ofertando, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem até mim, que eu vou mudar a sua história e você vai ser uma nova criatura. E o que acontece é isso aqui, ó. Jesus entra na nossa vida, transforma toda a nossa vida. E olha, aquilo que antes estava sujo, cheio de pecado, agora volta a ser uma vida purificada, uma vida santificada. Essa é a nossa história de Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. Passagem de uma vida errada para uma vida nova. E isso só Jesus pode oferecer. Um beijo para você e até a próxima.